Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Mais um quadro novo aqui no canal pra gente aproveitar esses dias de jogo, né? Dia de jogo, dia de pós-jogo, a gente vai tentar trazer muitas novidades pra vocês, pra gente, enfim, vivenciar um grande 2026 com muito conteúdo aqui no canal. Mais cedo a gente já trouxe um quadro chamado Senha. Qual é a senha para o Atlético ganhar da equipe do Andraus? O vídeo tá aqui no canal. Se você tiver interesse, fica aí o convite. E agora a gente vai falar do apito inicial, que é basicamente o vídeo antes do jogo começar. Acabou a live ali de pré-jogo, só para vocês terem um conteúdo aqui do canal nas horas que antecedem o apito inicial. A gente vai falar do último elemento do jogo antes da partida ter o primeiro pontapé ali. E tem uma música do Chorão, rapaziada. Vocalista ali do Charlie Brown Jr., a galera mais ou menos da minha idade, dos 30 e poucos anos, vai com certeza saber de quem eu tô falando. Que o Chorão ele fala assim: se não eu, quem vai fazer você feliz? Obviamente ele falando ali com a mulher amada em questão, deixando claro que a felicidade dela meio que tá nas mãos dele ali, que ele é o cara que vai fazer ela feliz. E eu tava pensando num tema de vídeo e tudo mais, e eu pensei, se não a base do Atlético, quem vai permitir que o Atlético seja competitivo? Porque eu acho que a gente está tendo um feedback muito claro do mercado de transferências, é que o mercado não vai ser esse responsável por um salto técnico, por um salto financeiro, onde o Atlético vai encontrar os jogadores para transformar o time de outro nível. O torcedor do Atlético ele tem um anseio muito grande pela tão sonhada mudança de patamar. Só que olhando o contexto como um todo, eu acho que o caminho mais possível e o caminho mais provável é a partir das categorias de base que o Atlético saiba revelar, saiba usar, saiba aproveitar da melhor maneira possível, para aí sim você ter uma mudança de patamar. Óbvio que não é tão fácil como o Cruzeiro ir no mercado e trazer o Gerson. Você vai ter que apostar e acreditar na evolução, no desenvolvimento, na melhora, por exemplo, do João Cruz. Você vai ter que apostar, acreditar na melhora do Dudu. Você vai ter que acreditar numa mudança e crescimento absurdamente rápido do caso do Bruninho, por exemplo. Então, no final das contas, o Atlético ele é um clube que ele tem as categorias de base como um desafio muito grande, mas como o caminho mais provável para esse time ser competitivo. Óbvio que não dá para a gente banalizar, não é só porque o garoto é da base do Atlético que a gente tem que oportunizar e que esse garoto ele vai dar uma grande resposta e que as coisas elas vão acontecer só porque o garoto é da base. Inclusive, se a gente for parar para pensar, eu acho que nesse campeonato tem poucos garotos prontos para ajudar o Atlético a dar o salto. Eu listo três num primeiro momento: João, o Bruninho e o Dudu. E eu cito um Gilberto num primeiro momento também. O resto, cara, vai ter que correr no seu lugar ao sol. Mas a questão é que esses quatro que podem dar o salto, eles podem fazer com que o time principal do Atlético realmente mude de nível. Eles podem fazer com que o Atlético realmente tenha, no caso, a gente está falando mais de meio-campistas, de um meio-campista de muita potência, mas uma ótima opção pelo lado direito. Pode fazer com que o Atlético tenha uma alternativa de jogo, seja para um jogo mais associativo, utilizando o João e Dudu, o próprio Bruninho, que é um cara muito da troca de passes, e não só o jogo direto com o Viveiros, com o Julimar. Então, esses garotos bem trabalhados, eles abrem portas pro Atlético que são portas, assim, absurdas. E que o Atlético, naturalmente, vai ter que saber lidar tanto com o desenvolvimento técnico quanto com o desenvolvimento pessoal. Porque a gente tá falando de jogadores que, no final das contas, vão estar ali numa condição em que é basicamente esses caras, eles precisam também dar conta da cobrança que eles vão ter a partir de agora, e principalmente caso conseguirem sair da base para o time principal. A personalidade que esses garotos eles vão ter que apresentar é algo fora da curva. Talvez o desafio mental seja até maior do que o desafio técnico, porque a gente já vê esses garotos se entregarem tecnicamente, principalmente ali no recorte João,
Dudu, que já tem uma bagagem maior no principal, mas o próprio Gilberto é um dos principais jogadores das categorias de base nos últimos tempos. E aí a gente tem um Bruninho surgindo como um possível extra-classe. Então a questão técnica em nenhum momento é a dúvida. A questão primeiro é, o time principal vai dar oportunidade, vai receber bem esses garotos? Porque deveria. Principalmente pela falta de reforços. Esses garotos, eles têm que ser vistos como reforços, sim, pela qualidade técnica que eles têm e pelas brechas que existem hoje no elenco do Atlético, de principalmente adição de qualidade para que eles cheguem, eles impactem e eles nos ajudem da melhor maneira possível. Então, assim, a perspectiva de olhar esses garotos como reforços, eu não acho nenhum problema. E a perspectiva de fazer com que o Atlético sempre esteja nesse processo de revelar, né? O Atlético ele tem que ser um clube que ele tem que apostar o máximo possível e impossível na capacidade de revelar jogadores. Porque eu volto a dizer, se a gente não contrata um Gerson, se a gente não contrata um Caio Jorge, se a gente não contrata um Matheus Pereira, surge um Dudu, surge um João, surge um Bruninho. Se a gente não tem condição de trazer um TT, se a gente não tem condição de trazer um Alaminda, se a gente não tem condição de trazer um Gemes, pode a qualquer momento surgir outras alternativas ali das categorias de base que podem nos ajudar a ser tão competitivos quanto. E o salto, obviamente, depende do trabalho do João, um trabalho coletivo. Os jogadores, principalmente jovens, não vão se destacar sozinhos ao ponto de serem peças incontestáveis. Então você vai precisar do trabalho do João, que vai ser esse primeiro paizão dos garotos, para que eles possam entender aonde eles estão agora nesse novo nível de desafio. Por exemplo, o Bruninho chega para ser o cara do time principal. O Bruninho, que inclusive os bastidores falam que está muito feliz, muito animado para aproveitar a oportunidade. Então é uma mudança de perspectiva. O Gilberto também fazendo essa transição base principal. É uma mudança de perspectiva. O Gilberto que sonhou tanto com essa oportunidade no Palmeiras. João e Dudu já estavam no principal, mas agora viram protagonistas. É uma mudança de perspectiva. Então, tanto o João Corrêa quanto o Odair Helma vão precisar saber, como gestores de grupo, lidar com esses jovens. Vão precisar saber, como gestores de grupo, fazer com que esses jovens eles estejam da melhor maneira possível ali, desempenhando em um nível que a parte técnica deles se sobressaia e que a parte mental não seja um atraso. E que a parte mental não seja algo que atrapalhe esses garotos, muito pelo contrário. Que a personalidade deles, que o desejo deles de se tornarem peças consolidadas no Atlético impere cada vez mais ao ponto deles serem jogadores muito, muito, muito úteis pro Furacão, beleza? Acho que é isso, rapaziada. Tamo junto. Primeiro apito inicial, último toque, mas destaco a base, os jogadores que estão mais prontos para subir e como o retorno do campeonato de aspirantes, ele abre essa lacuna para os jogadores amadurecerem, principalmente na questão de homens mesmo. Tecnicamente, muitos ali têm tanta qualidade quanto vários profissionais que já disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Show de bola? Se você chegou até esse momento do vídeo, comenta aspirantes. Aspirantes eu acho que é um bom comentário, beleza? Conto com vocês. Tamo junto, é nóis.